Dentro do tempo que me é dado, né, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o gentil convite, né, o deputado João Arruda, já havia sinalizado, né, há algum tempo, o convite para que aqui viesse me manifestar acerca dessa questão relevantíssima, né, afeta a redução da maioridade penal, né, tema que vem atraindo a atenção de todos os segmentos da sociedade brasileira, né. Como atual, né, integrante do Poder Judiciário, né, junto ao Superior Tribunal de Justiça, e para antes disso, como membro do Ministério Público do Estado do Paraná, por quase 30 anos, né, tive algum contato, né, com essa temática e pude vivenciar na prática, né, parte da evolução da legislação brasileira que cuida dos interesses dos menores de 18 anos. Como sabem os senhores parlamentares, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente constitui-se hoje no terceiro diploma legal especializado, né, no trato dos interesses de menores de 18. Nossa primeira lei específica data ainda de 1927, foi o primeiro Código de Menores, teve uma vigência longa, mais de meio século, durou pelo menos... primeiro é de 27, foi substituído pelo segundo Código de Menores de 1979, portanto, nosso primeiro código durou 52 anos, melhor dizendo, né? O segundo código, o Código de Menores, teve uma duração mais efêmera, uma duração menor, de apenas 11 anos, até que viesse a ser substituído pelo atual Estatuto da Criança. E o atual Estatuto, de 1990, ele é fruto de uma imposição trazida pela Constituição de 1988. A Constituição brasileira de 88, pela primeira vez na história do constitucionalismo brasileiro, reservou um espaço próprio para tratar dos interesses da criança e dos interesses do adolescente. E a forma como o 227 e o 228 vieram redigidas impôs a necessidade de que fosse substituído o código que então se achava em vigor, o Código de 79. Então, o Estatuto veio exatamente regulamentar os dois dispositivos da Constituição de 88. O 227, que é o dispositivo que, segundo o Congresso Constituinte da ocasião, é o dispositivo que elevou os menores de 18 anos em nosso país, elevou-os à categoria de efetivos sujeitos de direitos. Não que se tratem de direitos excepcionalmente requintados. Longe disso, direitos elementares, direitos básicos, aquilo que na linguagem dos direitos humanos se costuma chamar de chão mínimo, né? A pletora de direitos básicos à subsistência, ao respeito, à dignidade das pessoas. Então, o 227 vai nos dizer, são direitos dos menores de 18, direito à saúde, né, precedido de um nascimento digno, direito à convivência familiar e comunitária, direito à instrução elementar, formação educacional, direito à formação profissional, né? Em ordem a que esse jovem possa ser entregue à vida adulta com um mínimo de formação capaz de lhe possibilitar o pleno exercício dos direitos inerentes ao exercício da cidadania, né? E é importante notar que, ao lado do 227, o artigo 228 confirmou, né, a opção histórica do Brasil, desde o Código Penal de 1941, confirmou a opção de se estabelecer a linha de corte, a linha divisória em termos de responsabilidade penal, confirmou essa linha no patamar dos 18 anos. Como já era, portanto, desde a década de 1940. Então, aquele que pratique uma infração penal já tendo completado 18, responde em conformidade com o Código Penal e em conformidade com o Código de Processo Penal. Todavia,
os que vierem a praticar infração penal antes de terem completado 18, portanto, os adolescentes entre 12 e 17 anos que nessa faixa etária pratiquem infração penal, responderão, segundo o artigo 228 da Constituição, nos termos da lei especializada, que é exatamente o Estatuto da Criança e do Adolescente. Os que praticarem infração penal enquanto crianças, portanto, entre 0 e 11 anos, receberão uma resposta estatal, na forma de uma chamada medida protetiva. Essas medidas protetivas estão indicadas no artigo 101 do ECA. Todavia, a aplicação das medidas protetivas, preferencialmente, é feita no âmbito dos conselhos tutelares de cada um dos 5.500 municípios brasileiros. Não passam essas crianças nem mesmo pela polícia, pelo Ministério Público, pelo Judiciário. É um caso que é encaminhado diretamente ao Conselho Tutelar. Polícia, promotor e juiz são instâncias reservadas ao adolescente infrator, portanto, aquele que cometa o ato infracional após ter completado 12 e antes de ter alcançado 18. O Estatuto trouxe como resposta um leque diversificado aos atos infracionais. Quando se vai ao artigo 112 do ECA, vê-se que lá há a previsão de respostas que vão desde a simples advertência para reparar infrações mais leves, senadora Gleisi Hoffmann, nossos cumprimentos, até a sanção mais grave, que é a de internação, cuja internação poderá chegar até o período máximo de 3 anos de duração. Recrudesceu o debate nos últimos anos em torno da necessidade ou não de se reduzir a maioridade penal. E adotando-se, nas várias PECs existentes a respeito do assunto, adotando-se como linha de corte 16 anos. Portanto, no sentido de que se reduza a idade para que o menor possa responder nos termos, não do Estatuto, mas diretamente nos termos do próprio Código Penal brasileiro e, portanto, ao receber a sanção penal já na qualidade de penalmente imputável, poder ser encaminhado para os presídios comuns, hoje ocupados pelos adultos, aqueles que tenham praticado infração acima dos 18 anos. Alguns argumentos são trazidos pelos defensores da redução da maioridade penal. Argumentos, sobretudo o argumento que diz assim, ora, não se pode mais conceber que alguém com 16, com 17 anos que sabe o que faz, claro que sabe. O adolescente que está roubando, que está matando, ele sabe o que está fazendo. Como a criança de 10 anos sabe, o menino de 5 sabe que quando ele pega o doce da irmãzinha de 2 anos, ele está fazendo algo de errado. A questão não está em saber, ter consciência do que está fazendo. A questão está em saber as consequências do que se está se fazendo, as consequências que advirão daquilo que se está cometendo. Então, é um argumento muito, a meu sentir, muito frágil, aos 16 já sabe. E por que aos 15 não sabe? Aos 14, será que não sabe? Então, em nosso país, hoje, há uma percepção, a mim parece, de certo modo, por vezes distorcida. Há uma inclinação muito grande em relação àqueles que comentam o assunto, e é uma pena até que muitos que se lançam a dar opiniões sobre esse tema são pessoas, e lamentavelmente até com formação jurídica, que dão suas opiniões sem nunca ter aberto o Estatuto da Criança. Isso é muito preocupante, dar palpite sobre aquilo que não conhece. Pessoa até pode discordar do Estatuto, mas pelo menos leia o Estatuto, Isso é uma premissa fundamental. Então, hoje, no Brasil, adota-se um entendimento irrefletido, a meu sentir, em que sentido?
Quando se diz, por exemplo, mas eu não posso punir o maior de 18 anos porque ele praticou um crime sexual com uma menina de 12, e vocês precisam perceber que a menina de 12, ela já assiste Malhação na Globo, ela assiste a novela das 6, a novela das 7, ela tem a internet, a rede social, a rede mundial de computadores, então ela sabe o que é sexo, ela sabe o que é tudo, então ela já amadureceu, né? E por conta desse argumento de que ela já está madura, né, então eu isento os maiores de 18 de responsabilidade. Afinal, se ela está frequentando posto de gasolina na beira de rodovia, é porque ela já sabe o que quer, ela pode dispor do seu corpo, com 10 anos, com 11, com 12. Quer dizer, eu exijo que na era da comunicação em que vivemos, essa era do agir comunicativo, né, a que se reportava o estudioso Jürgen Habermas, né, o alemão, tão famoso, né, por essa sua doutrina, né, isso que significou uma ruptura no âmbito da filosofia. Então, porque a criança evolui, eu tenho que ser isentado de culpa. Né? Eu transfiro a responsabilidade pelo cometimento da infração para a criança. Como se todos nós, acima dos 18, recebêssemos um salvo-conduto. A partir dos 18, o sujeito ele congela no tempo. Ele não tem mais obrigação de evoluir, e só, portanto, quem tem que evoluir são as crianças. Né? E porque evoluem, elas têm que ser penalizadas, elas não merecem mais a proteção do Estado. Né? Porque ela evoluiu, ela amadureceu, ela é precoce, ela sabe tudo de sexo. O maior de 18 não precisa. Ele não precisou evoluir, ele não evolui. Ele ficou numa redoma, o tempo para ele não passa. Ele está ainda com a proteção lá do Código de 1940. Agora, para a criança, eu não quero o modelo de 1940. Ela tem que amadurecer. Então, há certas distorções no enfoque que se dá a essa temática que me preocupam. Uma distorção também que eu sempre solicito que se leve em consideração. O argumento também frágil, assim compreendo. Puxa, onde é que se viu, pratica uma infração grave dessa e vai cumprir só 3 anos? Primeiro, quem fala isso não sabe onde esses 3 anos são cumpridos. Pessoas que jamais visitaram uma unidade de internamento e que aceitam graciosamente a ideia de que unidade de internação de menores infratores é uma colônia de férias. Ora, até antes da entrada em vigor do Estatuto, em Curitiba, todos nós sabemos onde é que ficava localizada a unidade correcional dos menores de 18. Era vizinha da Penitenciária Central, em Piraquara, onde deve ficar o rejeito da sociedade. É ainda. Então vejam, esse é o ponto, eu não conheço, eu não vou. E 3 anos é pouco, porque ele está numa colônia de férias. Por que eu não sei que aquilo não é uma colônia de férias? Porque os meus não estão lá. Os que estão lá são os filhos dos carrinheiros. É o filho do pobre. E o destino deles não me interessa. E se fosse colônia de férias, nós não acompanharíamos tantas rebeliões nesses espaços. Eu não me preocupo, como eu digo, com a sorte do leprosário, porque eu não tenho parente leproso. Eu não me preocupo com o que acontece na unidade de internamento de adolescente infrator e penso que lá é uma colônia de férias, porque os meus, graças a Deus, não vão para lá. O meu filho, quando tem um ataque de erotismo e resolve apertar a secretária do lar, a empregada, para ele eu não vou, eu não quero que ele seja encaminhado para a polícia. Ele está atravessando o ciclone da puberdade, ele é meu filho, e graças a Deus que é mais um machinho da espécie, que nem o pai. Agora vai o filho do pobre olhar para minha filha, encostar na minha esposa, esse vai dar problema, esse tem que ir para a cadeira elétrica o quanto antes. Então, para os meus, eu quero psicólogo, eu quero psicopedagoga. Agora, para o filho do pobre, quanto mais pena, melhor. Quanto mais código penal, melhor. Quanto menos estatuto, melhor. Então, nós temos 2 óculos. Os óculos que usamos para os nossos, os que têm iogurte na geladeira, os que têm PlayStation 1, 2, 3, 4, 5.
Os que vão para a Disney desde 3 anos de idade. Né? Agora, para os outros, como diz o nosso amigo lá da colônia Quatro Pinheiros, né? O doutor Olímpio sempre divulga essa poesia, não sei se hoje ele o fará. O menino despossuído, o menino de família vulnerável, que na maioria são órfãos, se não de pais mortos, de pais vivos, órfãos de pais, órfãos de Estado, órfãos de sociedade. O garoto escreveu isso na poesia. Para vocês, Coca-Cola, para nós, cheirar cola. Um dos fragmentos da poesia. Então é muito fácil deliberar sobre aumento de duração de pena, antecipar a ida de jovem para o cárcere dos adultos, quando esses jovens que para lá serão enviados não são os nossos. Nós estamos legislando em desfavor de uma categoria que não tem voz. Eles não têm advogados para defendê-los adequadamente nos processos judiciais. Então é preciso que se rompam com alguns mitos. Primeiro, eu tive o desprazer de ler há 1 ou 2 semanas, naquele artigo lá, na última página da Veja, que se alternam, né? Dois jornalistas, acho que esse que foi o do J.R. Guzzo, acho que foi esse que eu li, sobre a imputabilidade, quando ele diz assim, afinal, né, se o adolescente pratica infração, nada acontece com ele. Ora, que irresponsabilidade um sujeito que é formador de opinião vir dizer isso. Um sujeito que possivelmente jamais se dignou a abrir o estatuto. Ele não leu o artigo 112, que trata das medidas. Ele desconhece a estatística que me diz que temos mais de 20 mil jovens internados no Brasil. Ele não sabe porque são 20 mil jovens pobres. Ele nunca visitou a unidade de internamento. E por isso que ele diz que o ECA não resolve nada. Que absurdo! Vai uma noite passar lá de plantão na delegacia do adolescente, na capital. Estou me referindo a Curitiba, porque somos todos aqui paranaenses. Então essa realidade acaba sendo distante do nosso cotidiano. Graças a Deus que assim seja. Nossos filhos não cometem infrações penais, os nossos menores, as nossas crianças? Claro que cometem. Todos nós ouvimos relatos dos nossos filhos. Papai, mamãe, puxa, estouraram uma bomba no banheiro do colégio Positivo. Cansei de ouvir isso. No Santa Maria, bateram no fulano. Mas lá o muro os muros são impenetráveis. A escola das elites não deixa a polícia entrar lá. E nós resolvemos o interesse dos nossos, resolvemos as desinteligências dos nossos menores de 18, com a ajuda das equipes de psicólogos das escolas. Os nossos não vão para a polícia. E não porque, como disse, não porque não pratiquem infrações penais como os filhos de pobre. Eu não quero fazer aqui o discurso do maniqueísmo, bom, mal, pobre, rico. Não se trata disso. Mas sim, é um discurso pautado numa realidade que eu acompanho desde 1984. Quando eu ingressei na promotoria, ainda vigia o Código de Menores de 79. E o doutor Olímpio, a doutora Roseli, hão de testemunhar junto comigo. Audiências que envolvessem os ditos menores eram feitas no quartinho escuro do cartório do escrivão. Fosse audiência para tratar de ato infracional, fosse audiência para alvará de casamento, porque o menino de 16 tinha feito mal para a menina de 14, e só podia casar com autorização judicial, ia eu lá, promotor, assistir a audiência no quartinho do fundo do cartório, não se tinha nem a dignidade de uma audiência de menores ocorrer na sala do juiz. Era assim que as coisas se passavam. E nós conseguimos evoluir, a Constituição de 88 passa a dizer, olha, a partir de agora, como
acontece com o adulto maior de 18, também o menor de 18, a quem se impute a prática de um ato penal, ele tem que saber qual é o ato imputado a ele. Porque até antes da constituição do ECA, eu recebia informação da polícia de manhã, ela dizia, olha, promotor, eu acho que ele praticou uma tentativa de furto. Eu examinava e dizia, não, acho que aqui está parecendo mais uma tentativa de roubo. Aí eu escrevia alguma coisa para o juiz, acho que o juiz recebia e dizia, não, isso aqui me parece um furto de urso. E o menino ficava de peru na roda. Ele não sabia sequer do que deveria se defender. Se é que se defendia, porque não havia advogados sobrando para a defesa. E aí, quando vem a Constituição e diz, o garoto menor tem direito à defesa técnica, defesa por advogado, como tinham os adultos, ele tem direito a saber o nome daqueles que o apreendem em flagrante, ele tem direito a comunicar à sua família. Na mesma semana em que a Constituição é aprovada, em 88, a nossa TV Globo, eu não esqueço disso, ela sai entrevistando os lojistas em Curitiba, que tinham aqueles cestos de roupa expostos. Escuta, você sabia que se o menor de 18 agora pegar a tua roupa e sair correndo, não vai acontecer nada com ele? Porque a polícia não pode prender ele mais? Hã? Isso é terrível. Quer dizer, o ECA é um diploma dos mais vitimados dentro do nosso cenário legislativo. Né? Todo mundo adora falar em Código do Consumidor, né? Quando a minha mala se perde no aeroporto, eu já vou correndo no juizado, né? Eu perdi a minha mala. Código do Consumidor está no coração de todo mundo. Né? Mas fala do ECA, ECA é coisa para pobre, quem de nós sabe? Quem aqui já votou para conselho tutelar? Né? Por que nós não votamos para conselho? Porque em conselho só vai pobre, é coisa para criança, pobre. Né? Vai lá na vila, como diz o doutor Olímpio, Vila Sabará, em Curitiba, fala para aquela piazada lá. Né? Eu te levo para o conselho tutelar, o guri se assusta. A mãe diz, eu te levo no... Mas para nós é um mundo estranho. Né? Então é uma realidade para a qual, de algum modo, nós acabamos ficando de costas. E fica muito fácil imaginar... Né? Uma saída com base no apelo popular que parte, lamentavelmente, se não da desinformação, mas de informações distorcidas. É uma saída muito tranquila, diz, não, põe lá, deixa filho de pobre que vá para a penitenciária mais cedo, como se no dia seguinte eu pudesse pegar a minha família e passear à noite, né, tranquilamente pelas ruas de Curitiba ou de qualquer outra capital. Isso não vai acontecer. Evidentemente que não. Acaba se vendendo uma ilusão, não é? Assim visualizo o quadro. Né? O parlamento, seguramente hoje, na situação que o Brasil vive, uma situação complicadíssima, o parlamento seguramente tem assuntos de maior e de real relevância para se debruçar. Né? Talvez até o número da PEC já seja simbólico, né? Discutir a PEC 171, né? A aprovação de uma PEC, já parece até, fazer um trocadilho, isso aí seria abonar o estelionato contra a nossa juventude. Claro, sempre há o ganho, lógico que tem que se discutir, e a opinião pública efetivamente está a favor da redução, nós sabemos disso. Eu também, se eu tivesse 6 horas da tarde no ponto de ônibus na Praça Rui Barbosa, esperando para ir para casa, e o repórter viesse, escuta, o senhor acha que quem assalta carro e arrasta criancinha amarrada na cadeirinha, tem que ser condenado, tem que haver pena? Eu ia dizer, claro! E a pergunta já é feita com aquela mensagem subrepetícia de que o ECA não tem previsão para isso. É isso que mais me afronta, me maltrata. É a venda midiática de um quadro irreal. É como se, aprovada a redução da idade, da maioridade para 16, nós inaugurássemos uma página nova, saindo de um momento pretérito de absoluto vácuo, em que nada se fazia, em que o ECA efetivamente nenhuma resposta trazia para hipóteses de infrações.
graves, médias, leves, praticadas por adolescentes. Né? Então, minha percepção muito pessoal, estou aqui como cidadão, contingencialmente, ocupando um cargo público na área da justiça, né? E pela experiência, me permito, né? Pela experiência que acumulei ao longo dos anos, me permito dizer que sou radicalmente contra, na atual quadratura brasileira, e porque desnecessária, né? Sou contra a qualquer reforma tendente à diminuição da maioridade penal. E questiono até mesmo, no âmbito da lei ordinária, a possibilidade de se ampliar a duração da internação. Porque dizem, mas 3 anos é pouco. Como eu falei antes, eu como promotor fiz mais de uma centena de júris. Para se conseguir uma condenação em homicídio qualificado, em que a pena seja alta, é muito difícil. Aqui a doutora Roseli há de lembrar, né? Juíza ilustre. Né? Raramente eu conseguia uma condenação, nos casos em que eu achava que efetivamente era hipótese, quando eu conseguia uma condenação por homicídio qualificado, aquela em que o sujeito esfaqueava, atravessava a faca e lambia o sangue, né? A gente conseguia o mínimo 12 anos, que é a pena mínima para homicídio qualificado. A significar que, de acordo com a lei de execuções penais, após 2 anos de cumprimento de pena, o infrator adulto já estava na rodoviária, tomando seu martelinho, seu rabo de galo, e a família da vítima vinha ao gabinete. Mas que negócio é esse, promotor? Que palhaçada é essa? Nós escutamos, o juiz leu a sentença e disse 12 anos. Eu dizia, olha, mas é que, veja bem, ele já cumpriu uma prisão provisória de 6 meses, agora 1 ano e meio, ele já pode. Regime semiaberto. Ele vai para casa no Natal, no Ano Novo, no Dia dos Pais, no Dia das Mães, na Páscoa. Né? E o adolescente, rebelde, porque está na peculiar condição de desenvolvimento, ele não atingiu ainda, na sua plenitude, a maturidade físico-psíquica. Ele se rebela contra o sistema e ele tem a real possibilidade de infrações graves ficar até 3 anos. E se ele não se compreender-se que ele não ficou, não restou corrigido para o retorno ao convívio social, é possível ainda que ele receba mais alguma sanção, já aí na categoria de semi-liberdade, em que ele cumprirá regime fechado no período noturno. Então é possível, perfeitamente possível, que hoje um garoto que complete 12 anos e tenha a infelicidade, o infortúnio de praticar uma infração grave, esse menino vai até 18 anos, em regime praticamente fechado. Isso é pouco? Como eu digo, para o meu filho é uma eternidade, para o filho do pobre nem tanto. É essa reflexão que eu tenho feito e que gostaria de compartilhar e que justifica, né, esses dados todos que justificam minha compreensão pela absoluta inoportunidade da discussão desse tema no Congresso. Mas como a discussão já está aberta, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara sinalizou positivamente ao andamento da PEC, então agora, no espaço próprio, o que eu espero, é que haja efetivamente um debate refletido, e que possamos, assim almejo de coração, que possamos ter uma resposta, do Parlamento brasileiro, uma resposta que diga não. Hoje, pelo menos, não. Em que se diga à nação brasileira que o que desejamos para os nossos menores de 18 é mais estatuto e menos Código Penal. Muito obrigado aos senhores.